Então, gente, boa noite. Eu sou o Pedro E eu Rudiero sou a Priscila e nós Lessa. somos do Palco Literário Digital. E hoje aqui temos uma convidada especialíssima, nossa querida Poliana, do curso Diálogo. Muito obrigada, boa noite para todo mundo. A UERJ está chegando, né? Ao que tudo indica, a prova ainda está mantida e ainda que não esteja, provavelmente ela está bem próxima de acontecer. Não acho que se ela for postergada, ela vai para muito longe. Então, o ideal é que eles terminem de ler o livro, né? Acho que é o ponto um. E o ponto dois é que eles debatam o máximo de temas que eles consigam e assistam pessoas debatendo para poder passear e versar bem sobre os temas. E aí a dica, gente, para quem ainda não terminou de ler o livro ou para quem está com dificuldade em ler o livro, escuta o audioteatro literário, né, Poliana? Vai ajudar muito essa galera, né? E a outra dica é, mesmo que você já tenha lido o livro, mesmo que você entenda bastante da obra, quando você estiver a caminho da prova, na véspera da prova, bota para ouvir tanto o Triste Fim de Policarpo Quaresma quanto 1984, que nós temos essas duas obras disponíveis para vocês em formato de podcast de áudio teatro literário. Tá Isso, bem, isso. pessoal? Eu acho que eles acabam recorrendo muito ao filme, né? A gente já conversou sobre isso em outros momentos, e de repente o filme não é uma transposição tão bacana assim de ser vista, né? Mas o audioteatro é super, não é porque eles estão aqui, não, mas a Priscila, né, e toda a equipe tenta o máximo possível ser fidedigno ao livro, que é a nossa expectativa quando a gente vê uma transposição para vocês poderem usar, para poder ter utilidade, né, nessa prova, além do livro. Então, é um livro denso, né? É um livro, Priscila pode falar bem, né? É um livro que cansa, principalmente porque ele está montando um cenário, né? Um ambiente totalmente diferente da realidade, né? Infelizmente mais parecido com a realidade que a gente vive hoje, mas muito diferente da realidade que o livro foi escrito, na época em que foi escrito. Então, é cansativo porque tem muitas informações, né? São uma enxurrada de informações no início do livro, até você chegar a uma parte que o livro ganha uma espécie de, né, O fluidez, ritmo, digamos Um né? assim. ritmo, é. Então, ritmo, exatamente. Então, a gente precisa fazer uso do audioteatro com esse início que é tão denso para algumas pessoas. Alguém tá falando aí, ó, meio áudio, muito bom, agora eu vou ouvir com o Quaresma, bacana. Porque é um pouco disso, né, Poliana? Aquilo que a gente tinha conversado até na live que nós fizemos no seu curso, que falando sobre o Policarpo, né? E é exatamente isso. Assim, o nosso objetivo não é só o entretenimento. O nosso objetivo é muito maior do que esse. Sim, com É de certeza. fato ajudar o aluno na hora da prova. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande para manter aquela obra ali de forma correta, né? Eu não posso mudar a estrutura dela, eu não posso mudar a concepção de um personagem, a personalidade de um personagem, senão eu atrapalho o aluno, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões. Vamos abrir aqui o nosso primeiro tema. O que leva as pessoas a renegarem sua privacidade em função do uso dos smartphones e dos computadores, as teletelas contemporâneas? Vamos lá. Por que eu pensei nisso? Né? No livro, para quem já leu e para quem ainda não leu e vai ouvir o audioteatro e vai tentar dar uma lida no livro, as teletelas elas são muito mencionadas. Né? E a intenção da UERJ, o que a UERJ pretende? Que a gente consiga fazer um comparativo com a nossa realidade. E hoje a nossa teletela, né, se é que a gente pode chamar assim, são principalmente os smartphones e os computadores, né? E os tablets, enfim, as variações dos computadores, é tudo variante. Então, principalmente smartphone, que é o que está na nossa mão, é o que está agora, a gente está aqui, né? Vocês aí, eu aqui com o meu, se falando, eles provavelmente assistindo também no smartphone, é o que está constantemente nas nossas mãos, né? E isso faz com que a gente abra mão, digamos assim, dessa privacidade mencionada no tema. Então, eu vou olhar para cá porque o tema está aqui só para eu dar uma lida. Tá. O que leva as pessoas a renegarem sua privacidade, então você precisa responder. Isso é uma pergunta. E essa sua resposta vai ser a tese da sua argumentação. Né? O que leva as pessoas a renegarem? Você precisa pensar no que leva as pessoas a renegarem a sua privacidade em função do uso dos smartphones e dos computadores. Então, você pode pensar no trabalhador.
né? Por que que o trabalhador usa o smartphone para responder, talvez, e-mails de trabalho? Porque ele precisa trabalhar, né? Então, ele precisa ganhar dinheiro, e isso é um motivo dele abnegar, né? Dele renegar essa privacidade em prol do seu sustento, né? Mas a gente sabe que isso é a minoria, e que isso tem um momento, né? Não é o dia todo, não é o final de semana, ou pelo menos não deveria ser, né? Mas há pessoas que fazem uso, né, de renegar a sua privacidade em função dessas teletelas, que a gente está até chamando de teletela contemporânea, por nada, né? Então, quando a gente pensa isso, e aí eu separei um trechinho do livro que eu queria ler, bem rápido. Ó. A teletela recebia e transmitia simultaneamente, que é o que o smartphone faz hoje. Ele recebe e ele transmite simultaneamente. É assim que a gente está aqui no ao vivo. Vocês aí da casa de vocês e eu aqui da minha, né? Todo som produzido por um Winston que ultrapassasse o nível de um sussurro muito discreto seria captado por ela. Então ele estava sendo vigiado. É o que a gente pode fazer um comparativo com as câmeras. Por exemplo, né? O grande sorria, você está sendo filmado. Desde o elevador, e eles sabem até às vezes a sala de aula de algumas escolas. Mas enquanto o Winston permanecesse no campo de visão enquadrado pela placa de metal, que é como ele vai descrever essa teletela contemporânea, além de ouvido, também poderia ser visto, né? Então, não é só uma câmera que você visualiza, é uma câmera que você visualiza e ouve, né? E é a impressão, muitas vezes, que a gente tem desses smartphones. Às vezes a gente conversa sobre algum assunto com alguém, parece até que ele adivinha, né? Que ele capta o que a gente está falando e aparece antes daquilo que a gente comentou. Do nada, né? Patrocinados, enfim. Ou você pesquisa, sei lá, uma rede para comprar e do nada aparece uma série de redes. Então, a impressão que dá é que, de fato, a nossa privacidade foi boicotada, que a gente foi invadido, dado o momento em que a gente está sendo escutado e visualizado o tempo todo, né? Eu conheço e a gente vê uma série de pessoas que colocam adesivos na câmera do computador a fim de que, assim, elas mantenham a privacidade de não serem vistos, né? De alguém hackear o computador, enfim, e conseguir visualizar a tela do lado de lá. Né? Nós temos N exemplos na sociedade, né? Até mesmo com famosos, que tiveram em suas redes acessadas, seus computadores acessados, e que acabou culminando naquela lei Carolina Dickmann, né? O computador dela foi acessado, e, enfim, isso gerou uma série de problemas na justiça que não existiam antes, porque, ao que a gente soubesse, né, isso não era algo costumeiro, e cada vez mais, desde aquela época para agora, isso vem se tornando mais e mais comum, infelizmente. Eu achei muito interessante esse tema, e aí a gente ficou se perguntando, e o que leva a pessoa a fazer isso, né? Por que será que as pessoas, nós, fazemos esse tipo de coisa? Aí enquanto você estava falando agora, eu pensei em duas coisas. Uma é que a questão do smartphone, da gente ter o smartphone na mão, né? Porque é o que a gente mais usa, né? Do que o computador ou o tablet. Ter o smartphone na mão, o que leva a renegar essa questão da privacidade, eu acho que o ponto principal aí está nas redes sociais. Você na rede social, eu acho que é do ser humano isso, a gente tem uma necessidade de ser aceito. Então, quando você se expõe ali na rede social, você coloca uma foto sua, a partir do momento que você começa a receber likes ali da foto, aquilo ali faz bem pro teu ego, né? Você se sente aceito, você se sente querido. Então, eu acho que o ponto principal da privacidade está aí. E tanto da gente querer ser aceito, como também, que eu acho que é uma característica do ser humano, o ser humano é curioso, o ser humano é fofoqueiro. A gente quer saber da vida do outro. Então, a partir do momento que eu exponho a minha vida ali, eu posso saber da vida de todo mundo. Então, eu acho que pensando nesse dia a dia, o porquê dessa... Porque vamos pensar, se no nosso smartphone não tivesse a possibilidade de ter as redes sociais onde você expor sua vida, ou para você ganhar likes, para você ganhar comentários, e isso te fazer mexer e amaciar o seu ego, ou para você saber da vida do outro, com certeza ninguém ia acessar, ninguém ficaria com o smartphone o tempo todo na mão.
Eu acho um pouco isso também, essa questão do querer ser aceito, né? De querer que as pessoas vejam um lado seu, porque você não se mostra de verdade, né? E muitas vezes, e até a questão do trabalho que você colocou agora, eu fico pensando até no agora, por exemplo, fazer lives. Para mim, por exemplo, não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, não é uma coisa que eu faço de uma forma tranquila, tipo, vamos entrar na live. Toda vez, Poliana, que eu vou entrar na live, eu até falei pra você, ainda bem que é contigo, porque eu me sinto realmente mais tranquila quando tem alguém do outro lado, que eu tenho uma confiança e um carinho, porque é difícil você estar aqui, eu, Priscila, falando alguma coisa, não é um personagem, né? Não, Tem é muito difícil. não tem uma fala Muito. decorada, aí eu fico assim, meu Deus, cadê meu roteiro, sabe? É muito difícil, mas a gente precisa, é necessário, a gente precisa divulgar nosso trabalho, a gente precisa falar sobre essas questões, né? Então tem desses dois lados que você acabou de dizer, né? É isso que, respondendo a pergunta do tema, que leva vocês a renegarem a privacidade, É. né? Em função desse uso, né? A gente está utilizando isso como uma plataforma para alavancar o trabalho de vocês, né? Mas até que ponto isso é, de fato, algo que vai voltar produtivamente para a essência, né? Para a vida. Quando ele fala assim no livro, claro, não havia como saber se você estava sendo observado em momento específico. Tentar adivinhar o sistema utilizado pela polícia das ideias para conectar-se a cada aparelho individual ou a frequência com que fazia não passava de especulação, né? Então, eles não sabiam em que momentos eles estavam sendo observados, né? Era possível, inclusive, que ela controlasse todo mundo o tempo todo. Que, pelo que eu olhei dos outros temas, vocês já falaram sobre isso, né? Quem controla o passado, controla o futuro, enfim. Fosse como fosse, uma coisa era certa. Tinha meios de conectar-se a seu aparelho sempre que quisesse, né? Então, essa polícia das ideias, ela poderia acessar a sua teletela, né, a todo momento. E ela recebia e transmitia simultaneamente, então você não sabia se você estava sendo visto, né? E você não sabia se estava tendo essa reprodução simultânea. Ao menos ainda há o nosso controle, né? Ao que a gente entenda, que a gente pode abrir o ao vivo ou fechar o ao vivo, né? Então, minimamente, hoje ainda há alguma segurança nesse sentido. Mas é claro, existem os hackers e eles podem invadir, enfim, ter acesso aos seus dados, às suas contas bancárias, né? A tudo que você abre mão da conta bancária, por exemplo, em função da praticidade, né? Dos seus dados ali expostos. Você pode acabar perdendo o celular ou alguém acabar invadindo, enfim. Deixa eu só ver a pergunta do Felipe. O Felipe fez uma pergunta, Vocês acreditam que perda de privacidade provocada pelas redes sociais é um mecanismo de opressão? Com certeza, Com certeza. com certeza. No 1984, é aquela coisa, você está o tempo inteiro sendo visto. Então, você precisa ser quem eles querem que você seja. Que é um pouco o que acontece quando você posta conteúdos nas redes sociais. Você posta só o que você quer que as pessoas vejam. No momento em que toda hora você está sendo visto, você tem que ser aquilo ali. E tem um momento que a Júlia fala isso pro Winston, né? Quando ela tá no meio da multidão, ela tem que ser como todo mundo quer que ela seja. Então ela grita nos 2 minutos de ódio, ela levanta a bandeira, ela faz tudo direitinho como tem que ser feito. Ela deixa de ser ela e assume um personagem, né? E questão também de opinar nas redes sociais, que hoje em dia é um perigo tremendo. Você tem que pensar 10 mil vezes o que você vai escrever ali, como é que você vai colocar direitinho, qual a sua opinião em relação a diversas coisas. Qualquer tema, porque qualquer coisa, uma vírgula que você coloque fora do lugar ali e você é mal interpretado, acabou. Assim, Felipe, quando ele diz se a gente acredita que a perda de privacidade, que é provocada pela rede social, é um mecanismo de opressão, acho que ele também está falando de uma questão de visualizar a sociedade como um todo, né? Quando você faz dessa rede social um mecanismo de opressão, você tende a pautar as opiniões públicas, como o Pedro bem disse, por ali. Então, se você opina algo que você realmente não acredita, mas você está preocupado com a opinião do outro, aquilo pode servir como base de uma pesquisa. Né? Aquilo pode servir como algo maior, né? Uma forma, como eu vou convencer as pessoas, que palavra eu vou usar para convencer essas pessoas, que expressão eu vou usar para convencer essas pessoas. Então, por ter essa perda de privacidade,
acaba o povo sendo oprimido a nem representar aquilo que ele realmente quer ou ser aquilo que ele realmente quer ser. Mas é isso, era esse o ponto que eu ia chegar. A Mayara colocou, a Mayara Nanda, o medo do cancelamento, né? Então, se você usa a rede social como uma forma para cancelar as pessoas, você está oprimindo essas mesmas pessoas, né? Por conta do medo do cancelamento. Então, para as pessoas não produzirem discursos que elas realmente acreditam, né, elas se sentem oprimidas por essa falta de privacidade, porque elas não sabem a quem exatamente elas estão ofertando esse tipo de opinião, esse tipo de argumento, e elas sentem medo desse cancelamento. Né? E isso permeia muitas profissões, muitas faixas etárias, não são só os jovens, né? São a nossa faixa etárias mais velhas que a gente, mesmo preocupadas em o que aquele discurso que ele está expondo pode acarretar até mesmo às vezes no emprego deles, né? A gente vê todo dia reportagens de pessoas que acabaram sendo demitidas porque elas tiveram discursos de ódio, acabaram sendo filmadas e, consequentemente, aquilo resultou em algo na vida delas. Não que não seja uma postura correta, né? Mas elas estão percebendo que essa privacidade delas, que elas não estão tendo, né? Que elas podem ser filmadas a qualquer momento, isso pode acarretar problemas, né, na vida dessas pessoas. Então, elas acabam sendo oprimidas, como o Felipe falou. E as pessoas são avaliadas pela rede social, né? É natural você entrar. A gente mesmo já tivemos, por exemplo, indicação de atores para trabalhar com a gente. A primeira coisa que eu falo, me dá o Instagram. E eu já entro no Instagram da pessoa. Olha que louco, né? Você já começa avaliando a pessoa pelo Instagram dela, pela rede social. Não pelo número de seguidores, mas pelo tipo de conteúdo que ela posta, o que ela acredita, porque você acha que vai conhecer uma pessoa através das redes sociais, né? Você acredita que ela vai postar ali só o que ela de fato acredita, o posicionamento dela em relação às coisas, e que você vai ter um pouquinho de quem é aquela pessoa através das redes sociais. Muito tem um episódio do Black Mirror que é assim, né? A pessoa é muito bom. Para quem não assistiu, vale a pena assistir, gente. Eu não lembro o nome, gente, mas é muito bom. É um que você dá uma nota pra pessoa, né? Qualquer coisa que você... Eu te encontro na rua. Poliana te encontro. Não sei se você já assistiu. Nosidade é o nome. Qual? Nosidade, queda livre. É o da Ruiva, isso. É maravilhoso, maravilhoso. É muito isso. É muito pressão total, né? Das e vai te dando uma angústia assistir aquilo nessa... eu já passei esse é sempre o meu escolhido, apesar de eu gostar de alguns outros, para passar em sala de aula. E eu já tive algumas situações de alunos saírem da sala e depois me explicarem que saíram porque se sentiram muito angustiados, porque é claro que aquilo ali ainda é uma distopia, ainda é um exagero maior, mas é muito parecido, sim. E em alguns momentos se torna muito semelhante ao que a gente está vivendo, né? E pessoas mais sensíveis ou pessoas com um senso crítico um pouco mais aflorado mesmo se incomoda. E incomoda a ponto de eles pedirem para sair, né? Eles acabam vendo pela primeira vez, assim, às vezes não viram esse, já viram outros, mas não viram esse. E aí acabam vendo e acabam percebendo, assim, porque tem toda uma fotografia, né? Esse episódio, ele é todo... doce, digamos assim, né? As cores são claras. Eu acho que é exatamente o que a gente vive hoje, mas só que o que a gente vive hoje é de uma forma mais velada. Mas tá muito isso que o Pedro falou agora aí. Oi, Pedro. Só falta te finalizar, porque a avaliação já existe inconscientemente, é isso. Né? Quando você olha uma pessoa, você praticamente faz um raio-x dela ali, né? Um mapa. E você já está avaliando muitas coisas. E quando você descobre o nome, às vezes você nem sabe o nome, mas você sabe o IG, você já vai olhar antes de conhecê-la, né? Talvez a gente em sala de aula também passe por isso, né? As pessoas são avaliadas, a gente tem redes sociais, professores são pessoas, né? Nós temos redes sociais e eles acabam, às vezes, acessando e, de repente, se não encontrar alguma afinidade, ou até mesmo se encontrar, já muda um pouco o perfil, né? Da opinião, ou do que pensa sobre aquela pessoa, sobre aquele professor, enfim. E quando não tem rede social, a gente acha estranho, né? Por que será que não tem, né? Tem rabo preso, alguma coisa tem. Isso, né? A gente julga a pessoa porque ela não tem. É possível a história, ou seja, a narrativa do passado ser contada de um ponto de vista neutro? Né? Então, seguindo aí o padrão dos temas dos últimos anos, a UERJ traz uma frase tema, né? Que é uma pergunta.
E essa pergunta o ERJ espera que o candidato responda no seu texto, né? De preferência, logo que ele se inicia logo na tese. Então, quando a gente pensa isso, eu trouxe o trecho do livro, que já foi muito discutido nas outras duas, acho, né, lives, mas o que eu quero falar ainda é o seguinte, mas eu vou incluir esse. Então, quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Rezava o lema do partido. E com tudo isso, o passado, mesmo com a sua natureza alterável, jamais fora alterado. Então, eu acho que essa frase, né, esse período seguinte dessa afirmação do partido, do lema do partido, também é muito significante, apesar do lema do partido ser algo que a gente mais fala, né? Tudo que fosse verdade, agora fora verdade desde sempre, a vida toda. Muito simples. E esse muito simples é muito significativo, né? Muito modalizado, que a gente fala na argumentação. Dá um grau de certeza bizarro ao período anterior. Né? O indivíduo só precisava obter uma série interminável de vitórias sobre a própria memória. E aí vem, entre aspas, controle da realidade. Era a designação adotada. E na nova fala, né, que é a nova língua, duplo pensamento. Né? Então, eu separei essa parte, que apesar de não ser exatamente a parte que fala sobre a história, é o que é contada desse ponto de vista neutro. Né? Quando você torna tudo que fosse verdade, agora fora verdade desde sempre, a vida toda, muito simples, é você passar a contar essa narrativa do passado sob um ponto de vista neutro, né? Você fazer um apagamento no que aconteceu antes e você tornar o que aconteceu antes uma nova verdade. E essa verdade vai ser a verdade reproduzida, que é o que ele fala, né? Muito simples, desde sempre. Então, quando ele pergunta, é possível a história, ou seja, a narrativa do passado, ser contada de um ponto de vista neutro? Ele quer saber se o candidato vai conseguir sustentar a argumentação dizendo que sim, que é possível, ou dizendo que não é possível. E quando você tem essas duas ideias que são completamente opostas e ao mesmo tempo e você acredita 100% nessas duas, você cria o duplo pensamento, né? Quando você acredita na liberdade, mas tem ali a teletela te vigiando todos os dias, então peraí, eu tenho a liberdade, mas eu sou vigiada todos os dias. Isso é o duplo pensamento, né? São dois posicionamentos opostos e que você acredita 100% neles, né, Poliana? É o que a gente chama de binômio, né? É até um momento que... até no momento da tortura, se eu não me engano, que ele fala isso, né? Você tem que acreditar, você não pode só enxergar e dizer pra mim, eu acredito. Não, você tem que de fato ver o que eu quero, mesmo sabendo que aquilo ali não é possível, né? Eu ainda tenho um outro trechinho pra falar sobre ele, né? O Winston, sabia que a Oceania, ou Oceânia, enfim, fora aliada da Eurásia, não mais de 4 anos antes. Mas em que local existia esse conhecimento? Apenas em sua própria consciência, que, de todo modo, em breve seria aniquilada. E isso é muito forte, né? Essa consciência, ele sabia o que era. Ele sabia, mas em que local existia esse conhecimento? Ele sabia. Ele tinha esse conhecimento, ele adquiriu, né? Um conhecimento que a gente costuma chamar conhecimento empírico, um conhecimento de mundo. E aí vem falando, mas em breve seria aniquilada. E se todos os outros aceitassem a mentira imposta pelo partido, se todos os registros contassem a mesma história, ou seja, um ponto de vista neutro, a mentira tornava-se história e virava verdade. Então, para responder esse tema, é possível a história, ou seja, a narrativa do passado, ser contada de um ponto de vista neutro? A gente espera que não, né? A gente espera que a história seja contada exatamente como ela aconteceu. E a gente tem para isso os pesquisadores, os historiadores, enfim, né? Pessoal que estuda museologia, para poder manter essa nossa história, né? Essa verdade do passado, e que as pessoas do futuro conheçam o que aconteceu antes de verdade, né? Para que não seja feito um revisionismo histórico, que a gente chama, né? E isso vai sendo apagado historicamente, mudando o que vem para frente, e as pessoas passam a acreditar num ponto de vista único, que é o ponto de vista que eu estou chamando no tema de ponto de vista neutro, né? Com ponto de vista escolhido. Curioso esse fato de ninguém lembrar do passado, daí a importância do registro histórico, é isso. Né? Então, é um tema que cabe muito. A pertinência de mencionar a história, mencionar a importância do que é a história,
mencionar a importância das experiências e das experiências relatadas, né? Relatos pessoais se transformam em relatos históricos. Essas experiências coletivas, né, quando retratadas, elas são a nossa história, né? Sim. E quando você revisa o que aconteceu, você está revisionando provavelmente do ponto de vista que não é o ponto de vista da verdade, que não é o ponto de vista que de fato ocorreu, né? Então, esse ponto de vista neutro está entrando. E tem que ter um motivo para isso acontecer. E aí a gente volta lá no primeiro tema. É para certamente ocorrer algum tipo de manipulação. Ou para o povo não conhecer a sua própria história, e quando um povo não conhece a sua própria história, ele não se conhece, né? A sua própria língua, a sua própria cultura e por aí vai. Eu acho esse tema muito forte, porque o Winston, ele passa o início inteiro do livro muito angustiado com essa questão de lembrar do passado, e lembrar do passado até para lembrar dele mesmo. Ele tenta resgatar a lembrança da mãe, ele tenta resgatar os momentos que ele viveu com ela, se era melhor, se era pior, e ele não consegue. A mente dele já está muito apagada em relação a tudo isso, né? E aí ele vai atrás de alguém que lembre do passado. E aí ele vai no bar, encontra uma pessoa de mais idade e tenta tirar tudo que é informação que ele precisa desse passado dessa pessoa, porque não existe nenhuma outra forma. Não existem registros históricos, até porque o Winston trabalha no Ministério da Verdade. E exatamente modificando toda a história. Então ele sabe que a história que é dita não é uma história verdadeira, né? Então, como é que a gente encontra a história verdadeira uma vez que ela foi tão alterada e tão mexida? Isso é muito interessante. Muito. É angustiante isso também do livro. Todas as vezes que ele fala sobre a história, toda vez a importância, né, de você conhecer o seu passado, de você conhecer... É o que a gente fala em todas as lives, a importância de você ter acesso ao seu passado, à história, para você não cometer os mesmos erros que fizeram lá atrás, hoje no presente, né? A história da humanidade, né? No todo, não o seu único, mas a história da humanidade, né? E aí você não E apesar de eu ter escolhido essa frase tema, né? Super caberia também uma outra, que eu até deixei anotada aqui do lado. O que torna a manipulação do passado uma eficiente estratégia de manutenção do poder no presente, né? E eu só não usei esse porque ainda recai sobre manipulação. E aí a gente já está girando em torno, mas a gente está girando em torno de um mesmo livro, de uma mesma temática, né? De um mesmo enredo, sobretudo. Mas é isso, a manipulação do passado é uma eficiente estratégia de manutenção do poder no presente. E se você muda o passado, você consegue, né? Você argumenta, você arruma uma estratégia muito eficiente para controlar, para fazer a manutenção, né? Para você poder gestar esse poder no agora, né? Então, se você quer mudar o que aconteceu no passado, então eu vou dar um exemplo famigerado, né? Se você quer mudar o que aconteceu na ditadura, que inclusive, infelizmente, hoje faz anos, né? Você consegue, se você quer apagar isso, se você quer mudar como realmente aconteceu, você está manipulando quem hoje está estudando, quem está aprendendo ditadura. Quando você quer fazer o revisionismo, né? O apagamento, revisionismo histórico, enfim, cancelamento, vamos usar esse termo que é o termo mais atual, né? Desse termo, ditadura, e quer transformar para um regime militar, você acaba fazendo essa manipulação, né? Quem ouve regime parece que foi opcional, quem ouve ditadura não, tem toda uma carga semântica nessas duas palavras, né? Nesses dois vocabulários, que são muito diferentes. Então, essa manipulação do passado, essa mudança histórica, esse ponto de vista neutro, acarreta N consequências que podem ser usadas aí na argumentação para o hoje, né? É perfeito isso, Poliana, é exatamente isso. E no próprio momento da tortura, o O'Brien fala isso para o Winston, né? Ele tem a consciência do quanto o passado é importante, do quanto a história é importante. E ele fala, né? A gente já falou aqui em algumas lives sobre isso, que ele diz... nós olhamos para o passado e aprendemos com ele. Então, se o partido sabe que olhar para o passado te possibilita aprender uma coisa e não cometer o mesmo erro, e quando ele impossibilita isso ao restante da população, ele está manipulando claramente, né? A manipulação das crianças é uma forma de perpetuar a manipulação também, sem dúvidas. Isso aparece em 1984, mas de forma muito mais discreta do que aparece no Admirável Mundo Novo, que é uma outra distopia
bem famosa, né? O Admirável Mundo Novo, o início do livro todo fala sobre como manipular a criança, como fazer a criança aceitar que ela faz parte daquela casta, né? Que é um livro dividido em castas, é uma sociedade distópica dividida em castas, e as crianças ouvem áudios diariamente para aceitar que elas fazem parte daquelas castas. Então tem a casta que é bonito e inteligente. Então os bonitos e inteligentes ficam ouvindo elogios a si mesmo e ouvindo o tempo todo que eles são bonitos e inteligentes, porque uma vez que você ouve, né, tem o ditado popular, uma mentira dita 1000 vezes vira verdade, você passa a acreditar e repercutir aquele discurso, né? Uma questão de discurso mesmo, análise de discurso. O que torna o controle da língua uma eficiente estratégia de controle da mente de um povo? Isso, né? Então, retomando aí o que Tainá falou ainda há pouco, né? Uma das formas primordiais de você controlar o povo é você controlar a língua, né? Então, o que torna o controle dessa língua uma eficiente estratégia de controle da mente de um povo? Então, quando você controla a língua, você está controlando, por exemplo, as palavras. E se você não tem a palavra greve, como você faz greve sem ter o termo greve? Né? Então, eu separei aqui um trechinho para a gente dar uma lida. Ele arrancou com os dentes outro fragmento de pão escuro, mastigou depressa e continuou. E aí vem a fala do personagem. Você não vê que a verdadeira finalidade da nova língua, né, da nova fala, é estreitar o ambiente do pensamento? No fim, teremos tornado o pensamento crime literalmente impossível. Porque ninguém mais vai ter esse pensamento crime, né? O que ele quer dizer. Já que não haverá palavras para expressá-lo. Porque se todas as palavras vão ser apagadas, se você pega um léxico, você apaga esse léxico, como as pessoas vão ter crimes de pensamento? Né? Como elas vão chegar à conclusão de que deveriam fazer uma greve sem existir a palavra greve, sem esse vocabulário sequer ser conhecido? Né? Eles vão, Poliana, mas eles podem criar uma nova palavra, mas tem noção do quanto isso demoraria? Né? Por que as pessoas fazem revolução? Porque a gente tem exemplo de outras revoluções e a gente tem um significado de revolução. Se você apaga a palavra revolução, como você vai reclamar de algo? Como você vai requerer os seus direitos? Né? Não é possível se você não conhecer essa palavra, direito. Então ele continua. Todo conceito que pudermos necessitar será expresso por apenas uma palavra, com significado rigidamente definido, porque aí você não dá abrangência, você tranca ali a palavra num significado só, você não pode reutilizá-la. E todos os seus significados subsidiários, ou seja, subsequentes, é o que a gente chama de palavra derivada, né? Tem a pedra, tem o pedregulho, que é derivado de pedra. Mas se você tranca ali o significado rigidamente, você não vai ter o pedregulho. Serão eliminados e esquecidos. E para que eles são eliminados e esquecidos? Tem uma eficiente estratégia que é o que eles querem promover. Né? Eles querem exercer o controle de língua, porque controlando a língua você controla a mente. Então você não vai mais ter de falar que, olha, Priscila, Pedro, se vocês falarem essa palavra, isso vai ser um crime. Você nem vai precisar mais fazer isso. Isso é anterior ao apagamento. Depois que você apaga, nada mais precisa ser crime, porque as pessoas não vão conhecer palavras para terem um pensamento crime. Então ele faz isso muito bem. Né? Então, a pergunta é, o que torna o controle de língua uma eficiente estratégia de controle de mente? Porque você controlando a língua, né, a nossa neurolinguística, você controla a mente toda. Porque você não tem mais a faculdade da linguagem, que é como a gente chama. A sua faculdade da linguagem, se ela for apagada, ela não tem utilidade. Né? Você não vai conseguir se comunicar. Então, nem para o bem, nem para o mal. Você não vai fazer nenhum tipo de reclamação. E ele subtraindo isso a uma única palavra, você destrói a possibilidade de comunicação. Você destrói a possibilidade de reclamação, que é o que o governo ditatorial, totalitário quer evitar, né? Você falando agora, eu lembrei do Fabiano de Vidas Secas, né? O quanto ele queria se expressar e ele não sabia palavras para se expressar. Então ele sentia toda aquela angústia, toda aquela revolta, toda aquela dor e ele não conseguia colocar aquilo em palavras. O quanto você limita a pessoa, né? Limita a pessoa, limita o intelecto da pessoa, né? Porque quando você reduz aquilo, você acaba reduzindo o pensamento, acaba reduzindo o seu raciocínio, o seu intelecto vai
vai atrofiando. Então, uma pessoa com intelecto inferior, baixo, é muito mais fácil você manipular, você controlar. Karine, que teve uma ótima percepção. Então, a escrita do diário do Winston pode ser um ato revolucionário nesse contexto? Super! Muito, né? Porque é exatamente nesse diário que ele tenta não se perder, e não se perder, não perder as palavras. Né? É nesse diário que ele tenta fazer com que esses crimes de pensamento, né, com que esse crime-pensamento não seja feito, não seja visto, né, não seja, digamos, percebido, porque é no diário que ele tenta se expressar, né, a fuga dele dessa distopia, desse mundo totalmente controlado, vigiado. Nesse momento, inclusive, que ele está no refeitório junto com o Saime, que ele fala sobre... que ele descobre, na verdade, que ele é alertado de que eles não estão modificando as palavras, eles estão destruindo palavras. Quando o Saime diz para o Winston assim, você pensa que a gente está criando novas palavras, né? Não, a gente está destruindo palavras. E ele acha isso lindo. E ele diz, daqui a pouco o pensamento crime vai ser completamente impossível, porque não vão existir palavras para que ele possa ser possível, né? E é um momento muito interessante do audiolivro que eu até quis frisar com a música. Ele vem... Audiolivro não, o audioteatro, desculpa, gente. Olha, eu falando, confundindo a minha audiência, confundindo a né? nossa audiência. Não é audiolivro, hein, pessoal? É audioteatro literário, pelo amor de Deus. Perdão! O audiolivro daria umas 3, 4 horas, tá, Saime? Mas tem 12 horas o audiolivro. E o audiolivro é aquela leitura monocórdia, parada, o nosso nome. Tem a voz de todos os personagens, tem toda a ambientação. Inclusive, nesse diálogo, eu quis tirar todo o som, eu não coloco nenhuma música ambiente, nada para guiar aquilo ali. E, de repente, quando ele diz pro Winston que eles estão destruindo as palavras, a música entra. Como se aquilo ativasse alguma coisa dentro daquele personagem que fizesse ele ficar refletindo sobre aquilo, né? E angustiado com aquela situação. É bem interessante esse momento. Eu adoro essa parte do... E o ato revolucionário dele escrever um diário não é só em relação às palavras, mas em relação também de registrar a história, registrar o passado. Sim, sim. É paradoxal, né? A Gabi falou aí, a teoria do agir comunicativo. A linguagem é a principal ferramenta de reivindicação de direitos. Isso aí, Gabi. Inclusive, excelente colocação para você poder mencionar num tema como esse, se você conseguir contextualizar com o livro, né? O ERJ tem por intenção que citações não sejam feitas de forma vazia. Se forem feitas, o que não é uma obrigatoriedade, né? E aí eles frisam bastante essa diferença com o Enem. Não tem nenhuma obrigatoriedade de nem colocar o livro, quiçá, nem de colocar algum ator de algum conceito como a Gabi usou. Mas como a Gabi conseguiu lembrar, né, da teoria do agir comunicativo, se ela conseguisse associar a isso que a gente está falando, né, da nova língua, ou dele falando que daqui a pouco já não haveriam mais palavras para serem expressadas, e ela conseguir fazer essa contextualização, isso é muito bem-vindo na redação, tá? Um outro possível tema sobre isso é possível manter a democracia sem a liberdade de expressão, né? E aí já puxa para um debate mais amplo, né? Liberdade de expressão é bem mais, digamos assim, generalista do que exatamente falando do controle da mente, mas ainda é um bom possível tema, né? É possível manter a democracia sem a liberdade de expressão? E aí a gente falaria sobre outros assuntos envolvendo esse controle, essa eficiente estratégia de controle da mente, né? Que tem por meio do controle da língua, você atuar para destruir ou para pelo menos mudar a democracia, né? Então, acho que seria uma possível fala. E anotei ainda do livro um outro trechinho. Não compreende a beleza da destruição das palavras. Começa assim esse trecho. Você sabia que a nova língua é a única língua no mundo cujo vocabulário encolhe a cada ano? O Winston sabia, claro. Sorriu com simpatia e esperava, sentindo-se inseguro quanto ao que diria se abrisse a boca para falar. Então ele está totalmente oprimido, sabendo, né, que a nova língua é a única língua no mundo que encolhe, né? Porque teoricamente, qual é o conceito de língua? A língua é viva e ela está sempre em constante
atribuição de valor. Então, a gente cada vez mais ganha novas palavras, né? Já que existem os neologismos, existem palavras sendo criadas, as próprias gírias e tudo mais. A nova língua não. A nova língua está indo por um destino contrário, né? Por um caminho contrário à das línguas de forma geral. E falando então, em relação a esse... Pode finalizar, pode. Não, eu ia falar da beleza que é mesmo esse período, né? Não compreende a beleza da destruição das palavras, né? E que paradoxal, assim. Como assim a beleza de destruir palavras? Né? O que se ganha com isso? Em destruir palavra? Olha, Priscila, Pedro, vocês não podem usar a palavra smartphone. Daqui para frente, agora é só teletela. Né? É desse lugar que a gente está falando. E, Poliana, você tem alguma dica para dar para essa galera aí que vai fazer essa prova da UERJ? O que você acha que é importante que eles saibam agora, nesse momento? A primeira grande dica é entender que quem fez Enem, e ótimo, o resultado saiu, então já superamos tudo isso, né? Ou não superamos, mas deveríamos. Entender que a UERJ não é o Enem. Então, acho que esse é o primeiro grande ganho, né? Entender que a UERJ não tem nenhuma expectativa que o seu texto que está seja parecido. Na UERJ, menos é mais. Então, é de bom tom que você consiga escrever diferente. E escrever diferente não é fácil, mas que, sobretudo, eles consigam dar autoria, né, aos argumentos. Tanto que a UERJ permite e, inclusive, incentiva o uso da primeira pessoa, caso você consiga, caso você se sinta confortável. Acho que é uma boa tentativa, é uma forma de se fazer diferente. É claro que se a UERJ escolhe um livro, né, e a gente está aqui, vocês estão aí toda semana batendo na tecla, falando sobre esse livro, é porque a UERJ quer que esse livro, né, ou cria-se uma expectativa que esse livro seja utilizado. Então, conseguir fazer, né, e por isso a leitura é tão importante, por isso ouvir o audioteatro é tão importante, porque a UERJ quer que você consiga fazer link, né, do tema ou do seu argumento com o que aconteceu no livro. E que esse seja o seu argumento. Você não precisa decorar uma frase do Bauman, você não precisa citar, igual alguns professores ensinam, o meu nome, porque ele é diferentão. Né? O Felipe mandou aí, fugir do caveirão. É isso. Né? A expectativa da UERJ não é você citar algo que você nem conhece. É você citar algo que você lembrou, como a Gabi ainda há pouco lembrou, né? Do sociólogo. É você conseguir fazer conexões com o que você conhece, com o que você já sabe. Não é algo decorado, não é algo pronto, não é algo que você vai pensar assim, amanhã eu vou citar isso, e você vai lá e cita. Né? É isso que eles não querem. Então, se você insiste nisso, acho que a gente tem muito mais a perder do que a ganhar. Eu acho que essa é a minha grande dica. A minha outra grande dica é que no site da revista UERJ, eu posso mandar o link para vocês disponibilizarem para eles, não tem problema nenhum. Tem grandes artigos de colegas do próprio Gustavo Bernardo Krause, que é o coordenador do vestibular da UERJ e da Letras, a serem lidos. Eu acho que eles são muito ricos e muito esclarecedores sobre o que se espera dessa redação, sobre o que essa redação, o que a UERJ quer de você, né? E a UERJ quer isso. É claro que vai ser redundante, vai estar falando exatamente o que eu disse, por que a redação da UERJ não é a redação do Enem. É um dos grandes tópicos a serem debatidos. E não é segredo, é para o candidato conseguir fazer diferente de fato. E se a gente ganhou esse tempo todo, né, de distância, entre janeiro para agora, é claro que a gente sabe que foi por um pesar, né, não é por boas notícias, não é para ajudar, por motivo de saúde pública, mas a gente ganhou. Então, eu acho que a gente tem que fazer do que veio, né, vem a apatia, a gente transforma em coisa boa. Né? A Felipe está falando aí, ó. Autoria, né? Só tomem cuidado para não fazerem uma redação sobre o livro. É isso, não é uma resenha. Né? Ele servirá de repertório, mas não é o único que pode dialogar com o tema. Como a Priscila falou, do Vidas Secas. Foi o livro do ano passado, né? Mas você pode mencionar um tema desse ano, não tem problema nenhum. Vocês são livres para usarem outros repertórios. Aliás, usem, é isso. Né? Verdade. Usem livros que vocês conheçam. Livros que vocês tenham lido. A Priscila mencionou Vidas Secas, o Fabiano, porque ela de fato leu Vidas Secas, né? E ela consegue fazer essa conexão, que é o que a gente chama de intertextualidade. Quando você não consegue fazer conexão, dá para perceber na leitura. Não é uma leitura fluida, é o que a UERJ espera do candidato. Né? Que não seja uma leitura fixada, uma leitura decorada.
que é o que quem ensina modelo, né? Ou quem aprende modelo, vamos falar de quem aprende. Quem aprende modelo acaba fazendo. Isso talvez seja muito funcional no Enem. E ótimo, sua nota foi 1.000, 980, 900, maravilhoso. Papo na UERJ é outro. Então, eu acho que é de concretizar na mente que tem de ser diferente. Tá, e aí? Como é que eu vou fazer para ser diferente? E aí, ó, tem Filipes, tem Polianas e tem muito mais pessoas bacanas por aí, dando dicas boas, pertinentes, aulas bacanas, aulas no YouTube, que podem ajudar nesse trajeto, né? E talvez nesse mês que antecede a prova, procurar isso, buscar essas pessoas, né? E se você achar alguém falando, olha, vai no básico, segue o modelo, redação é uma forma de bolo, né? Uma receita. Quando eu ouço isso, eu chego a me arrepiar toda. Felipe certamente também. Ritinha, então, acho que pula, né? Por quê? Porque é exatamente o contrário. Então, Poliana, porque você quer ser diferentona, o Felipe quer ser diferentão. Não é isso, não se trata desse lugar. É muito mais difícil ensinar desse jeito, né? Então, se a gente teima, né? Porque é uma teimosia. Se a gente teima, se a gente insiste nisso, é porque a gente realmente sabe que é isso que vai ser eficaz. É isso que vai ser o concreto para uma nota concreta. Porque a nota é nada mais que a consequência, né? De um trabalho, de escrita, feito por um tempo determinado. Você não vai escrever redação no domingo, fazer a redação no dia seguinte e esperar que aquilo vai ser uma nota maravilhosa. Não vai ser, né? E é óbvio, né? É só você parar para pensar. Então, eu acho que você tentar pensar que a redação é um progresso, é um processo, sobretudo, né? É o que vai te ajudar. Então, se você tem um mês, se você não escreveu nenhuma redação, você tem um mês. E aí, quantas você vai escrever, né? Nesse mês? O que vai ser seu abril? Seu abril vai ser respirar a redação. É claro que existe o resto da prova e você não pode deixar o resto da prova para lá, né? Mas eu acho que a melhor dica é essa. Então, tem live no YouTube da UERJ, do coordenador da UERJ, falando do livro. Então, você quer algo melhor que isso? A própria faculdade fornece, né? Minha faculdade, nossa faculdade, fornece essas informações. É claro, houve problema, a prova foi adiada. A gente sabe de tudo isso, e eu também entendo, né? Todo esse posicionamento. Mas eu acho também que a gente tem que tentar olhar para o que está sendo ofertado. Tem bastante coisa sendo ofertada, tem um monte de artigo legal a ser lido no site da Revista UERJ. Tem as lives para serem assistidas, ainda vai ter a live de 1984. Então, sugiro que eles acompanhem a data. Pode assistir ao vivo, mas também fica gravada. Ouve o audioteatro. Evita assistir o filme para não se confundir. E aí, puxando uma sardinha aqui pra gente, entra para ouvir o audioteatro literário, porque a gente tem agora 13 conteúdos disponíveis. Isso vai aumentar o seu repertório de livros que você vai conhecer. Porque quando você escuta... não tem? O Vidas Secas ainda não, em audioteatro ainda não. A gente chegou a fazer a apresentação no presencial. Mas no formato de audioteatro ainda não. Mas é um pouco isso, né? Porque quando você conhece a história de um livro, você pode puxar ele como um comparativo, né? Para embasar a sua redação ali, né? Então, gente, entra para ouvir podcast. Eu sei que o tempo de vocês é curto, em 40, 50 minutos, no máximo 1h10, que é o tempo que tem o podcast do 1984. Vocês vão conhecer o conteúdo de uma obra literária. Então, assim, é muito importante também para essa construção. Infelizmente, ou felizmente, conhecimento de mundo não se compra, não se vende, não se adquire do nada, de um dia para o outro. É um processo, esse processo ele vai melhorando, né, ao longo da vida. Mas eles precisam disso para agora, né? Eles precisam disso para a redação. Então, quanto você puder beber, se alimentar esse mês desse tipo de referência, o audioteatro, a série distópica, o Black Mirror, melhor, né? E não há tempo para isso. Então, para que há tempo? Para você, além de se divertir, né? Porque assistir uma série, um audioteatro, enfim, ouvir um audioteatro é uma forma de divertimento, mas também você está se preparando para o que vai acontecer daqui a um mês. Com o audioteatro, eu consigo fechar os olhos e imaginar cenário, imaginar ambientação, figurino, tudo que a gente veria no teatro, só que ouvindo. Eu acho que é bem plena a expectativa de
Sabe aquela cena do livro que você tem dificuldade de entender o porquê? O audioteatro te clareia, porque ele é dito em forma de discurso direto. E quando a gente lê, você está lendo num tom só, numa voz só, a menos que as pessoas, né, que atrás, vai que existem. Felipe está aí, para não mentir, lê em voz alta, na frente do espelho, enfim. Eu leio em silêncio. Então, é claro que por mais que uma leitora, né, assídua e tal, com entonação, é diferente você ver dois personagens, ou seja, duas vozes diferentes. Então, eu acho que o audioteatro torna vivo. Uma experiência totalmente inovadora. Não é um podcast comentado, não é um audiolivro. Você vai escutar a voz de cada personagem, você vai escutar os diálogos, a ambientação. A gente brinca, a gente fala que é como se você estivesse sentado na plateia ali do teatro, com os olhos fechados, ouvindo o espetáculo acontecer no palco. A gente joga vocês dentro do livro mesmo, assim. Só agradecer o convite. Muito, muito, muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente, compartilhando tudo isso com esses alunos que precisam tanto, principalmente nesse momento, né? Mas é isso, gente. Boa noite, obrigado. Boa prova para todo mundo.